Olá, este é o segundo Summit ESG do Badaró de Luca. Eu sou o professor Rui Badaró e hoje nós temos a presença do estimado professor Dr. Cláudio Finkelstein, que conversará conosco sobre uma temática em voga e de suma importância para os profissionais do direito e também para as empresas: a arbitragem internacional. O professor Cláudio, pessoal, ele é doutor e livre-docente pela PUC São Paulo, mestre pela Universidade de Miami, atualmente é pós-doutorando na Bucerius Law School em Hamburgo. Na PUC São Paulo, ele coordena a sub-área de Direito Internacional do programa de pós-graduação e a área de Arbitragem e Comércio Internacional da graduação. Além de sua atuação acadêmica, o professor Cláudio é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e editor da Revista Brasileira de Direito Constitucional e Internacional. Com sólida carreira dedicada ao direito internacional e à arbitragem, se destaca como uma figura influente e atuante no cenário jurídico brasileiro e internacional. Professor Cláudio, grata satisfação tê-lo conosco e será um prazer ouvi-lo sobre essa temática de arbitragem internacional e aproveitar para fazer alguns questionamentos. Prazer é todo meu, Rui. É uma alegria poder, ainda que no ambiente virtual, estarmos novamente juntos, discutindo temas tão caros para a minha a atuação contemporânea. Eu tenho, como você bem mencionou, um espectro muito grande de atuação acadêmica e profissional, mas nos últimos anos eu tenho restringido a minha vocação mais à área de solução de conflitos em matéria de comércio internacional. Legal. E diga-me sobre essa temática de arbitragem internacional, que nós sabemos que nos dias de hoje é uma ferramenta essencial no cenário global para resolver disputas comerciais, contratuais, de forma eficiente. Eu gostaria de saber o seguinte, Cláudio: o que faz a arbitragem internacional ser uma boa alternativa para resolver conflitos ao invés de recorrer aos tribunais locais? Alguns autores, Rui, eles dizem que a arbitragem não é uma boa alternativa, a arbitragem é a única alternativa, porque você socorrer dos tribunais locais é uma opção que, como regra, o comerciante estrangeiro não quer. E a gente precisa lembrar que sempre que há uma contratação internacional, ambos são estrangeiros. Então, o que quer dizer? O brasileiro, que é o nosso caso aqui, ele gostaria de, se necessário, socorrer do judiciário brasileiro, apesar de muitos colegas nossos não quererem, terem Sim. um pouco de ojeriza do nosso judiciário, do mesmo modo que o estrangeiro não quer se sujeitar ao nosso judiciário, não por qualquer desconfiança ou por entender as mazelas do nosso judiciário. Eu, pessoalmente, acredito que o nosso judiciário não é ruim. O nosso judiciário tem problemas. O nosso judiciário, ele não, a estrutura atual, ele não comporta todos os percalços que ele enfrenta, e principalmente na área de comércio internacional. De novo, não acho que o nosso judiciário está despreparado. Eu acho que o nosso judiciário ele não pode entregar o que o comerciante estrangeiro, assim como o brasileiro que participa do comércio internacional, necessita em termos de especialidade, em termos de até velocidade na solução dos seus conflitos. Ele não pode se sujeitar. E o mesmo acontece nos vários judiciários. Quando o expert em arbitragem internacional diz que o foro natural para o comércio internacional é o foro arbitral, exatamente porque ele tem essa neutralidade, ele tem essa especialidade, ele tem essa velocidade que é o que as partes querem no comércio internacional. A arbitragem ela é algo que deriva da intenção das partes. Então, se as partes querem que seja solucionado
dessa forma, com essa mecânica, nesse prazo, sob tais condições, por tais pessoas, basta redigir uma cláusula compromissória ou se submeter à arbitragem num órgão internacional, internacional em essência, que vai gerir aquele procedimento. Pode até, podem até as partes convencionar que um terceiro qualquer, sem a intervenção de uma instituição, de uma Câmara ou de um foro institucionalizado, resolva as suas questões. E, de novo, se eles querem que seja feito em 30 dias, 30 meses, ou mesmo sem colocar prazo, com tais condições, eles convencionam daquela forma e assim resolvem as suas questões. Porque empresas estrangeiras, empresas multinacionais, e aqui a gente está falando mais das empresas grandes, bem estruturadas, eles têm protocolos específicos para isso. E nos protocolos, normalmente, a primeira das pré-condições que eles colocam é: eu não vou me sujeitar a um judiciário estrangeiro. Exatamente porque eu não conheço as regras, eu não conheço a cultura, eu não conheço os problemas, assim como eu também não conheço os atalhos. E eu não posso, por exemplo, uma grande empresa norte-americana ou alemã, ele não pode se propor a conhecer tudo que é necessário no Brasil, na Argentina, no Afeganistão, no Japão, na África do Sul. Cada jurisdição tem as suas características, ao passo que a arbitragem internacional tem as suas características, as suas regulamentações, as suas normas, que são conhecidas pelos praticantes do comércio internacional. Daí a afirmação que o foro natural para a solução de controvérsias do comércio internacional é o foro arbitral. Normalmente, e obviamente dependendo da magnitude da operação, na Câmara de Comércio Internacional de Paris, em algumas das várias câmaras de comércio de Londres. Hoje, Singapura nasce como uma força muito grande na solução de controvérsias internacionais. Hong Kong, dependendo da onde é o seu espectro de atuação, dos países do leste europeu, das ex-repúblicas soviéticas, vai muito mais para Estocolmo. América do Sul, o grande foro arbitral é a CCBC, em São Paulo, e diversas outras instituições. Cada negociação já tem o seu nicho já extremamente reconhecido, ou seja, aonde as partes se sentem à vontade. E diz uma coisa, você estava comentando todo esse espectro, toda essa dimensão da arbitragem, você disse-me algo que chamou muito a atenção, que é a questão das grandes empresas, os grandes conglomerados, eles não querem, em momento algum, criar uma superestrutura jurídica que, por vezes, dependendo da quantidade de países que essa empresa venha a atuar, ela terá um negócio maior com o jurídico do que propriamente dito o próprio negócio da empresa. Então, essa talvez seja a principal justificativa de encontrar na arbitragem o denominador comum para ter regras que sejam plausíveis e palatáveis para todos os players, independentemente da jurisdição. Ok. Mais algum desafio que lhe chame a atenção, que venha aparecer quando se escolhe a arbitragem, Cláudio, que você poderia lembrar para o pessoal que nos acompanha? Olha, Rui, eu vou fugir da pergunta para entrar na sua estruturação de pergunta. Tá. Obviamente, eu volto à temática principal, mas você contextualizou a sua pergunta de uma forma espetacular, porque é algo extremamente recente.
as grandes empresas elas não querem administrar procedimentos. Pois. Então, se eu sou uma siderúrgica, eu quero focar meus esforços, meus talentos em produzir placas de alumínio, maquinários. Eu quero focar no que realmente eu me proponho, que é exatamente o que você colocou aí. É, disso surge um negócio que é third party funding, ou seja, empresas normalmente financeiras que fazem o seguinte: olha, esse processo eu estimo que vai te custar ah, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, lembrando, tá? O contencioso pesado internacional ele é caro. Seja arbitral, seja judicial, ele é caro. E as empresas, elas pensam exatamente isso. Pô, eu vou tirar 2, 3, 5 milhões do meu caixa, que eu poderia estar comprando equipamentos, que eu poderia estar comprando matéria-prima para transformar em dinheiro, que em última análise é o que eles fazem, além de um esforço muito grande no meu jurídico. Eu vou precisar, às vezes, ter mais advogados ou ter uma área técnica dedicada a isso. E esses grandes fundos eles vêm oferecendo um produto que supre essa lacuna. Ele entra nesse mercado mais como uma estruturação para democratizar o acesso à justiça. De novo, em procedimentos normais, a arbitragem é muito cara. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer do reclamante ou do reclamado não ter capital. Olha, eu tenho um caso muito bom, eu tenho condições de me defender e de ganhar, mas eu não tenho esses 2, 3, 5 milhões. Vem o fundo, analisa aquela a documentação que você tem, vê realmente é plausível o pedido dele. Eu vou investir nesse processo. Então, está aqui. Você vai precisar de 1, 2, 3, 5 milhões, está aqui. Eu te dou ou o dinheiro, ou eu te garanto, conforme você vai despendendo esses valores. E da sentença eu tenho um percentual. Ou seja, eu assumo o risco do seu processo, que é fantástico para democratizar o acesso à justiça, que já vem em resposta ao que você fala, é um dos clamores do comércio internacional. Como que eu vou custear algo? Não bastasse eu não ter recebido pelo que eu vendi, ou ter recebido um produto que não fui o que eu comprei, eu ainda vou ter o empecilho de custear o litígio. Então, você consegue com que terceiros custeiem. Mas hoje, para essas grandes empresas, mais do que custear o litígio, nós temos visto uma gestão do contencioso. Então, eles contratam advogados, eles discutem a engenharia, eles contratam peritos, eles fazem o caso. Então, a grande empresa não precisa se envolver na gestão deste contencioso. Obviamente, ela se obriga a participar das audiências, a trazer a documentação. Ela é a parte, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Então, você consegue administrar contencioso de escala sem comprometer, seja o seu caixa, seja a sua estrutura administrativa. Hoje existem todos os tipos de fundos, sejam eles brasileiros para causas brasileiras e também algumas causas internacionais, ou grandes fundos internacionais focados em gerir
e custear procedimentos arbitrais. Bom, para além disso, ao longo de sua fala, surgiu-me uma indagação aqui, eu vou já direto nela. A escolha de árbitros pode mudar o rumo de uma disputa? Ponto de interrogação. Sei que a gente está mudando o assunto e avançando, mas é uma pergunta que veio na medida que você estruturou a importância da arbitragem no cenário empresarial. Eu fiquei pensando, mas espera aí, e o funcionamento? Então, a escolha dos árbitros, ela é determinante, pode efetivamente mudar o rumo de uma disputa? Pode, pode. Eu vou lhe dizer, eu tenho não só atuado como árbitro, como também, por vezes, advogado em algumas poucas arbitragens. Uma das constatações que a gente tem hoje é que realmente o árbitro é o principal. Ou seja, a escolha do árbitro é, em essência, o que pode trazer. A vitória ou a derrota vai depender dos elementos da subsunção do direito aos fatos do caso. Isso aí a gente não vai escapar nunca. Mas o árbitro, ele efetivamente é quem vai fazer todo esse trabalho. E uma das perguntas mais comuns que eu tenho em virtualmente todos os foros, dentro de toda aquela necessidade de independência e imparcialidade, é como saber que você é o melhor árbitro para mim. Você ou qualquer árbitro que vai participar de um processo seletivo. É, as palavras operacionais do que eu falei agora é independência e imparcialidade. O árbitro ele sempre terá que, no início, no meio e até a sentença, se manter independente e imparcial, para que não surjam empecilhos que eventualmente podem anular aquele procedimento. Então, o árbitro ele é indicado pela parte. Vou lembrar, uma arbitragem normal, o reclamante ou os reclamantes indicam um árbitro, o reclamado ou os reclamados, se é uma arbitragem multiparte, indicam outro árbitro, e esses dois, em conjunto, indicam o presidente. Então, todos participam desse procedimento. Não é porque o reclamado indicou alguém que eu preciso aceitar. Aliás, eu preciso aceitar se ele realmente for independente e imparcial. Se eu estiver convencido que ele é independente e imparcial, e o mesmo se aplica ao árbitro presidente. Mas veja que a gente tem um triângulo aqui, e o árbitro ele é indicado pela parte, seja porque conhece os seus trabalhos acadêmicos, conhece o seu modo de pensar, conhece por decisões anteriores como que ele administra aquele procedimento daquela forma, porque ele foi seu aluno, porque ele sabe que você conhece a matéria que está sendo discutida, de novo, mantendo a independência e imparcialidade a independência com relação ao caso e tudo que permeia o caso, a imparcialidade com relação às partes, ou seja, que ele não tem nenhum vínculo de dependência ou que ele não tenha nenhum proveito, mas ainda assim, a minha visão, principalmente numa arbitragem internacional, é que o árbitro indicado pela parte ele tem deveres para com aquela parte. Então, veja, eu como brasileiro num procedimento no estrangeiro, eu tenho o dever de esmiuçar toda a defesa dele e, eventualmente, justificar, dentro da cultura jurídica ou cultura negocial, o porquê daquela conduta e o porquê que aquela conduta é aceitável nos termos daquele contrato. E o mesmo vai fazer. Já tive em foro uma vez com o direito aplicável, era o direito de Ohio, nos Estados Unidos, que
tem uma parte do seu código comercial que é um pouquinho distinta do Uniform Commercial Code americano, da lei federal. Então, aquele advogado que era, desculpa, aquele árbitro, sempre instruído por um advogado de Ohio, ele tentava mostrar para o presidente e para mim também que dentro do direito aplicável, aquela conduta não era aceitável, era a conduta esperada de um empresário diligente. Ao mesmo tempo que eu dizia, veja, o contrato foi performado no Brasil. Então, existe uma cultura derivada dos costumes que também integram a nossa lei, que é aquilo. Então, era ah, uma grande mistura. E você escolher o árbitro errado, e é algo que choca muito o empresário ou o aluno, que eu falo, olha, é irrelevante você indicar como árbitro alguém que você sabe que pensa que nem você, ou alguém que sai e toma um chopinho à noite que nem você. Por quê? Porque é um painel de três. Não adianta você cooptar alguém que vai votar com você, você vai perder de 2-1 se você não estiver apresentando bem o seu caso. Então, um erro crasso, um erro imperdoável, a meu ver, é escolher o árbitro errado numa questão intrincada. E diga-me outra coisa, na prática, Cláudio, e você tem bastante experiência nessa área, diga-me, é preferível escolher uma instituição específica, tradicional, que tem chancela, ou é válido também uma arbitragem ad hoc, por exemplo, para resolver uma disputa internacional entre empresas? É, é, que eu saiba, vou ser muito honesto, tá, Rui? São Tá, pouquíssimos os casos de arbitragem ad hoc que eu tive ciência ou que eu participei. tá. O brasileiro não tem a cultura da arbitragem ad hoc. O brasileiro normalmente socorre da instituição. E sim, é importante você ter uma instituição, porque eu estava uma vez num caso foi bem interessante e em determinado momento, ainda que não seja obrigação do árbitro mediar acordo, muitas vezes a gente está trabalhando um caso e a gente está vendo a relação entre os advogados, a gente está vendo que eles estão acompanhando o que está acontecendo, e numa arbitragem bem administrada, chega um momento que as partes mais ou menos antecipam o que vai acontecer. E a gente chegou a falar até, olha, não nos parece um pleito irrazoável esse que foi feito, nesse valor, nessas condições. Às vezes a gente começa a adiantar a parte do julgamento, por quê? Porque a gente quer o contraditório, a gente quer, olha, o tribunal está interpretando isso aqui dessa forma. Me convença que isso não faz sentido. E sabe aquela, para bom entendedor, meia palavra basta, quando você tem uma equipe muito boa trabalhando de ambos os lados, a possibilidade de um acordo é muito grande. E nesse caso, curiosamente, não houve acordo. E não surpresamente, a sentença foi exatamente aquela que o tribunal mais ou menos adiantou que seria. Porque quando você, numa audiência final, você delimita os pontos controversos, quando você barra testemunho de pessoas que vão falar sobre o assunto A, B, C ou D, que você fala, olha, o tribunal realmente já está convencido dessas partes, o tribunal já analisou essa documentação, realmente não é comum isso, tá, Rui? Não é comum, mas alguns casos admitem essa liberalidade dentro da liturgia da arbitragem. Passado algum tempo, eu encontrei o advogado e sabe aquele bate-papo com um copo na mão,
Sim. Isso tudo eu estou falando para responder a sua pergunta, até porque eu tinha essa dúvida. É, é, eu perguntei para ele, mas por que, sabe, estava tudo. A, a gente levou para o board da empresa para poder uma autorização para fazer o acordo. E o board, ele muito mais facilmente vai anuir com o pagamento de uma sentença, que a gente sabe que a gente alegou tudo que podia e infelizmente perdeu, e nesse caso ainda tinha uns 25, 30% a mais, que são todos aqueles consectários que o árbitro tem que colocar, desde a, a, as custas da arbitragem, honorários advocatícios, e a gente está falando, às vezes, valores que 20, 30% é dinheiro. Curiosamente, ele falou: não, o board autoriza facilmente cumprir uma sentença, mas às vezes eles estão tão convencidos que eles têm razão, que eles fizeram tudo o que podia, que só uma sentença pode convencê-los que eles efetivamente estavam errados. E lembra, quase todas essas operações que chegam a juízo são talvez a diretoria da empresa, o presidente da empresa, o ciclo de um contrato até uma sentença arbitral, às vezes é 4, 5 anos, e nesse meio tempo muda. Mas o board não. O board normalmente são os acionistas, normalmente são os representantes, os donos da empresa, e em grandes casos são eles que administram. Então, escolher uma instituição uma instituição que algumas instituições têm aquela lista de árbitros. E o que é a lista de árbitros? É uma certeza que você vai ter um caso bem administrado? Não é uma certeza. Mas são árbitros que já vêm trabalhando naquela instituição, que vêm entregando o que se espera. Eles passaram por uma verificação, o vetting, né? É mais que uma verificação, né? Não é um endosso, mas é uma checagem de que Uhum. aquela pessoa tem condições de trabalhar nessa instituição. Diversas outras instituições não têm essas listas, mas as instituições sérias fazem uma avaliação. Não é incomum você indicar a pessoa X, Y, Z e eles falarem, não, esse não pode ser árbitro na nossa instituição. Por quê? Porque ele é bandido, porque ele Não, mas não preenche os requisitos. despreparado. Exatamente. É porque ele ainda não alcançou. Uma vez eu fui indicado para uma arbitragem numa instituição britânica muito significativa, e eles não autorizaram porque eu era muito jovem. Vou lhe Putz. dizer que naquela época eu já tinha 55 anos, tá? Eu vou te dizer que eu fiquei até alegre com essa negativa, né? Mas eles adotam aqueles critérios. Olha, eu quero, para ser árbitro aqui, você precisa ter 40 anos de profissão. Tem instituição que diz que, em caso de empate nos votos, o voto vencedor é do árbitro mais antigo, e antiguidade é idade. Ah, Aqui não é antiguidade na instituição, e sim idade. é, é O- é interessante para que aqueles que nos acompanham agora ouçam e compreendam o quão importante é, na prática, a experiência somada também com o tempo de estrada, ou seja, a idade, né? Cláudia, agora eu já tenho uma outra pergunta para ti, e que casa desde o início do nosso bate-papo, na verdade, das minhas perguntas e das suas aulas, né, em cada uma das perguntas. Você, logo no início, da nossa conversa, você colocou, Rui, disputas internacionais, né, o contencioso internacional é caro, né, e isso precisa ficar claro para todos. De outro lado, nós sabemos que existe uma, enfim, uma linha, ou um ideal que a maioria dos leigos, quando pensam em arbitragem,
partem da premissa: a empresa X, multinacional, com atuação em várias jurisdições, ela elege a arbitragem porque é menos custoso, né? E esse raciocínio, em tese, pode ser um raciocínio torto. É isso mesmo? É, sim e não. Ufa, Vai depender da arbitragem. tá. Como regra, o contencioso internacional ele é caro em qualquer instância, seja judicial, seja arbitral. A diferença é que, como a arbitragem é um procedimento de solução de controvérsias de tiro curto, ela não admite recursos, ela não tem procedimentos colaterais, seja durante, seja após a arbitragem, não existem agravos, não existem embargos, não existe apelação. Ou seja, é um procedimento extremamente flexível em que o contraditório ele é absoluto, é, é sem sombra de dúvida. Mas ele demora como, em média, 1 ano e meio, 2 anos, que é quando você tem que, de início, despender um valor muito grande e, no meio, também tem alguns valores, além dos honorários dos seus advogados. É, então, pode dar a impressão que ele é mais caro do que litigar em juízo. Mas as pesquisas apontam que os valores são muito parelhos quando você faz essa comparação de uma forma contabilizando o tempo despendido e os valores que seriam despendidos nas instâncias posteriores. Ao fim e ao cabo, Cláudio, corrija-me, numa comparação entre a arbitragem e enfrentar um processo judicial, independentemente da jurisdição onde ele ocorra, é preciso considerar, né, contabilizar o tempo do processo e o tempo do procedimento arbitral. É de suma importância você compreender que, em que pese, como você bem disse, você tem um gasto maior inicial, mas no outro, no judicial, você pode ter um gasto que pode chegar a 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais, dependendo do andar da carruagem e do tempo despendido com esse processo, seja com gastos com advogados, seja em eventual condenação. Exatamente. Isso vai depender da expertise dos advogados das partes, porque hoje nós não raramente, e eu também atuo no contencioso estatal, cada vez menos, graças a Deus, mas a gente vê uma criatividade assustadora dos nossos colegas que a cada momento do processo trazem um novo pleito e que o processo civil, seja brasileiro, seja estrangeiro, exatamente para poder consagrar essa a isonomia entre as partes e o devido processo legal, como regra, aceita tudo. A arbitragem ela já é um pouco mais. Também existe isso tudo, tá? É assustador o volume de fato novo que acontece num procedimento arbitral em que as partes já deveriam ter tido acesso a todos os fatos. Claudio, Então, diga. o cronograma ele pode ser impactado muito também no procedimento de arbitragem, mas uma boa arbitragem ele vai limitar. E também, e aí desculpa que eu vi que você tem uma outra pergunta, mas é importante falar isso, quem tem essa preocupação com o custo, lembrando que da virada do século em diante, acho que governo Fernando Henrique em diante, o Brasil efetivamente se internacionalizou. Uh, Seja na ordem jurídica, seja como um protagonista. Tudo bem que é um protagonista menor, mas é um
o Brasil hoje responde quase 1,5% da pauta de comércio internacional. Ah, mas 1,5% é, é um absurdo em termos de valores, porque não se esqueça, nós temos um mercado interno enorme e participamos de 1,5% do mercado internacional. Então, a principal instituição arbitral do mundo é a CCI, a Câmara de Comércio Internacional de Paris. E constantemente, desde a virada do século, o Brasil tem sido dos top five contenders. Ou seja, sempre tem um número muito grande de brasileiro lá em Paris, em Genebra, em Londres, fazendo arbitragem em CCI, pagando em euro. Então, acho que foi em 2015, agora eu não lembro exatamente quando foi, mas foi na década passada, a CCI abriu um escritório em São Paulo. Então, você tem a mesma instituição, com o mesmo padrão, com os mesmos critérios, administrando arbitragens no Brasil. Então, você pode ter uma arbitragem CCI em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Salvador ou Manaus, onde quer que seja, uma equipe brasileira em reais. É o que economiza já bastante, se você Hoje, pensar no euro, no câmbio. muito. Não, não, não. E a tabela ela é muito mais benéfica. É exatamente o mesmo processo com as mesmas regras. Às vezes é complicado você convencer um estrangeiro a ir arbitrar na Fiesp, na CCBC, mas no momento que você fala, olha, tem a CCI, não é uma arbitragem tipo CCI, não, a própria CCI tem um escritório em Nova York, tem um escritório em Hong Kong e também tem um escritório em São Paulo. Então você pode fazer essa sua arbitragem, não modelo CCI, não regra CCI, é uma arbitragem CCI em São Paulo, em reais. Isso tem atraído. E também por um protagonismo de algumas instituições arbitrais brasileiras que têm se especializado em gestão de grandes casos, principalmente a Fiesp e a CCBC. Hoje não é tão difícil você convencer um estrangeiro da capacidade de gerir um procedimento de algumas instituições brasileiras. Outras instituições é um pouco complicado você ter que explicar por que você vai arbitrar um caso na Câmara da Bolsa de Valores de São Paulo, ah, ou na Câmara Empresarial em Belo Horizonte, que são instituições espetaculares, tá? Deixar muito claro. Mas, às vezes, o estrangeiro Refuga, tem o prefere mesmo receio. É preconceito. É preconceito. preconceito, não tem outra palavra. Existe também a síndrome do vira-lata, né, quando vão escolher, né, as arbitragens aqui no Brasil, quando a empresa, a mega empresa, é gerida por um CEO brasileiro. Eu não tenho percebido mais isso, não, viu, Rui? Ufa, A, a, a nossa internacionalização ela foi um caso de sucesso. Quando você tem. Nós tivemos agora, coisa de uma semana, o grande congresso da CCBC aqui em São Paulo, dentro da Arbitration Week, é um evento de categoria global. Você tem dos top 5 do mundo, dois, três estavam aqui. Hoje, dos top 10 do mundo, você vai encontrar um ou outro brasileiro sempre tramitando nesse métier. E, óbvio, sempre onde a gente lê-se o Brasil a mais imiscuído, que é basicamente América do Norte
Europa. Agora, cada vez mais, a gente está migrando para o Oriente, principalmente a China, um pouco Singapura, mas eu tive agora em Singapura, também em Hong Kong, é um mercado, vou lhe dizer, é um Europa 2.0. E o crescimento não para e é em ordem exponencial. É exatamente isso. Você é hoje, exatamente hoje, que eu não vou falar a data, pessoal, mas eu ouvi a mesma coisa. O Oriente, Singapura, Hong Kong, é uma Europa 2.0, né? E não só por questões de tecnologia, mas notadamente com relação ao comércio, né? É uma coisa, bum, enfim. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta de 1 milhão de euros, ao menos para mim, enquanto advogado, mas enquanto professor também de direito internacional. Professor Cláudio, como funciona a questão da jurisdição nas arbitragens internacionais quando as partes envolvidas são de diversos países? Eu sei que você fala, Rui, no contrato basta escolher a arbitragem e ponto final. Mas eu queria que você fizesse uma digressão um pouco mais atenta sobre essa temática, pensando que naqueles que vão nos acompanhar são alunos de graduação e alguns de pós que estão, eu quero atuar com direito internacional, né, mas não sabe por onde começar. Você sabe que eu também, quando eu quero provocar o meu alunado, principalmente de pós-graduação, eu faço exatamente essa pergunta. Porque a primeira lógica do aluno ou do comerciante é o contrato vai delimitar, o contrato vai indicar, você vai ter uma cláusula específica sobre isso. E a gente às vezes se pergunta como pode um contrato espetacularmente negociado por advogados fantásticos ter uma lacuna, principalmente no qual o direito aplicável, qual que é o foro, mas isso acontece com uma frequência assustadora. E é interessante, uma vez eu estava também na Califórnia, numa grande empresa, eu perguntei como que vocês deixam isso em branco. Aí ele falou assim, olha, a gente tem uma lista de deal breakers. E qual que é um dos principais deal breakers? Foro ou lei aplicável. Por quê? Porque se eu sou uma grande empresa americana negociando com uma grande empresa alemã, eu quero saber qual que é o produto, quais são as condições de entrega, coisas que eu tenho controle, qual que é o prazo, qual que é a resistência do material, quais são as condições de pagamento, que tipo de garantia, porque isso tudo é palpável para mim. Agora, lei aplicável e foro, que é o que estabelece a jurisdição do tribunal, seja arbitral, seja estatal, muitas vezes a briga é grande. Então eles chegam e falam: não, eu vou cumprir, você vai cumprir também? Vambora, deixa, é problema do juiz ou do árbitro. A omissão E é realmente proposital é proposital. É e, e, proposital. e A gozado. cláusula Hum, arbitral, hum. no jargão do nosso dia a dia, ela é chamada de midnight clause. Ou seja, é a cláusula da meia-noite. A gente já passou o dia inteiro discutindo o contrato, brigando. Nossa, é aquele pega para capar, e aí chega aquele momento. O fim, diga-se de passagem, essa normalmente é a última cláusula, a última seção do contrato. E eles falam: eu não vou brigar por isso. Deixa. É, Vamos colocar arbitragem na CCI, que aí o problema é da CCI. eu E vou. aí a CCI já decide, olha, eu tive uma vez um contrato que era um brasileiro e um argentino. Ah, e, obviamente, o que eu estou falando disso era uma cláusula silente, tinha uma lacuna muito grande. E a gente brigava. Eu quero CCI a cláusula? CCI Paris. E aí o argentino falava, não,
a gente negociou o contrato e ele foi performado em Buenos Aires. Então, é Buenos Aires. A gente falava, não, a empresa é daqui, a gente recebeu em reais, ainda que fosse feita uma conversão, é em São Paulo. Você não quer o foro neutro, que é Paris? Sem brincadeira, Rui. Ficamos uns 4, 5 meses só para decidir aonde que a gente ia decidir a causa de uma arbitragem que deveria se solucionar em 12 meses. Passou 5 meses, a CCI em Paris chegou e falou assim, amigo, entre Brasil e Argentina e Uruguai, já delimitamos, é Montevidéu a sede. E aí começou, não, eu quero essa característica para o árbitro, eu quero. Aí começa aquela briga, a arbitragem vai ser em português ou em espanhol? É português porque eu sou brasileiro, é espanhol porque eu sou argentino. Pá! Veio a CCI direto falou assim, ó, vocês estão brigando muito, então vão ser os dois idiomas. O árbitro tem que ser fluente nos dois idiomas, a secretária tem que ser fluente nos dois idiomas, e assim vai. Hoje, exatamente porque essas brigas estão se tornando cada vez mais frequentes, e aí a importância de uma instituição séria, e eles são copiados em tudo, chega algum momento e fala assim, ó, vocês não vão discutir isso, não. É isso aqui, ponto. Vamos começar, e o árbitro efetivamente vai. Qual que é o direito aplicado? Olha, provisoriamente vai ser o direito alemão. Quem vai definir é o árbitro. Mas eu não vou deixar vocês ficarem discutindo isso agora. Onde vai ser? Vai ser ali. Por quê? Porque vai ser confirmado pelo árbitro. É, é, Todas essas questões jurisdicionais, em última análise, elas são decididas pelos árbitros. Normalmente, Cláudio, com relação às omissões propositais, que você citou e trouxe aí mais uma série de outros exemplos correlatos, é o momento que alguns colegas acadêmicos, né, nos últimos anos têm ficado bravos, tem vários, né, tem feito uma fila aí de colegas que ficam bravos comigo, porque eu digo, você quer descobrir se o colega não tem experiência prática, você pergunta para ele se está faltando algo no contrato. E daí fala, mas que absurdo, tá faltando o foro, a lei aplicável, como ele não colocou? Falei, meu caro, olha o valor do contrato e olha as partes envolvidas. Você acha que eles estão preocupados onde vai ser executado ou quem vai julgar? Eles querem saber do cumprimento do objeto, tá? Enfim, e daí eles falam, não, isso não é assim. Eu falei, meu caro, na prática é. Tá? Você aplica a teoria e é justamente omitir, né, por vezes, propositadamente, aquilo que você deveria ficar discutindo por meses, né, é a melhor solução. Nossa, enfim, foi um depoimento aqui com base na tua exposição. É, Rui, mais do que um depoimento, é um desabafo, né? Eu É, também. sim. É uma mazela que eu divido contigo. Pois, obrigado aí pelo endosso. Cláudio, última pergunta para que a gente conclua aí a tua participação no segundo Summit. Eu já agradeço sobremaneira, gostoso conversar contigo e acho que ó, desse pequeno bate-papo curto, eu confesso que eu já tenho uma linha de sugestões aí, se você quiser enfrentar aí daqui para frente. Mas isso aí é numa outra conversa. Pronto. É, a cultura e o direito de cada país influenciam as estratégias da arbitragem internacional? Demais, demais. É notório no procedimento que você tem partes estrangeiras e tribunal estrangeiro, né? Você muitas vezes tem cláusula de barreira de nacionalidade. Então, o americano não pode indicar um americano, o francês não pode indicar um francês, ou o presidente do tribunal não pode ter tal ou qual nacionalidade. As diversas culturas, elas são extremamente relevantes. Eu estava
me lembrando de um caso, não fui eu, mas eu estava conversando com um árbitro que falou: pô, a gente está num processo em que era uma questão minerária. Não existia exploração de uma mina de, eu não lembro agora qual que é o metal. E um dos pleitos da arbitragem era interromper toda a atividade. Aí o árbitro falando, o tribunal deliberando. Obviamente, eles tinham a ideia da magnitude daquela operação. Imagine, tantos veículos, tantos funcionários, tal importância para aquela municipalidade. É, não faz o mínimo sentido a gente não pensar muito, não deliberar, não extenuadamente esgotar todas as opções para depois decidir. E é muito comum em arbitragem, quando a gente chega num dilema ou chama as partes sempre em conjunto para discutir o ponto X, Y ou Z, de repente um deles fala, mas qual que é o big deal? Qual que é o problema dessa decisão? E o árbitro, sabe, ele falou assim, olha, a gente estava... E o outro assim, meu amigo, a gente está falando de China. Não existe custo de demissão, não existe latência, não existe esse tipo de onerosidade que você está acostumado. Veja, se eu tirar esse pessoal dessa mina hoje, eles vão andar 2, 3 quilômetros lá para aquela outra lá e vão começar a explorar uma outra mina. Não vai ter problema trabalhista, não vai ter problema de ordem fiscal. Por quê? Porque é um sistema que não tem essa onerosidade. Então, a minha cultura, quando tem algo assim, porque é implícito, é quase automático. A gente passou tanto tempo vendo questão tributária, questão fiscal, é quase impossível você desligar essa chave. Daí a importância de você ter bons advogados. Por quê? Porque eles vão trazer esses pontos, eles vão saber a diferença da cultura. Um bom árbitro, obviamente, o mais óbvio, ele vai identificar e ele vai já oferecer soluções pensando no que é relevante nas várias culturas. Mas, de novo, é o que você falou, você pode pegar, pelo menos a minha experiência é essa, até contratos que eu fiz e que minha equipe se dedicou, vai ter lacuna. É inevitável. É inevitável porque o mundo lá fora ele não conversa em sincronia absoluta com o mundo de dentro do escritório. Exato. Existem sempre questões que, obviamente, o direito aplicável do alemão vai trazer uma consequência diferente do direito aplicável brasileiro, que não necessariamente é o mesmo do argentino. Então, daí a importância do direito uniforme. Por exemplo, compra e venda, que é o principal contrato, normalmente ele é regido pelos termos da Convenção de Viena, de 1980. E aí é interessante, é um dos poucos tratados que, no seu artigo 7º, ele manda que se analise o caráter internacional da operação e da contratação. Então, ele, ao máximo, pede para que as partes e os intérpretes se desapeguem dos seus sistemas e trabalhem com aquele sistema da Convenção de Viena. Mas, de novo, ainda assim, às vezes, a nossa cultura das partes envolvidas é cada vez menos com a internacionalização das relações comerciais, mas ainda é muito relevante. Cláudio, muitíssimo obrigado por participar do segundo Summit ESG do Escritório Badaró e De Luca, que tem por objetivo levar conhecimento jurídico para a comunidade, não só jurídica, mas que se interesse por assuntos que estão
na crista da onda. Agora eu fui. É Tentei, nóis. tentei ser jovem, mas já não parece. Meu filho diz que as minhas expressões são vetustas, como diria meu avô. Mas muitíssimo obrigado. E eu farei o seguinte hoje: gostaria que as palavras finais sejam tuas. E muitíssimo obrigado por aceitar este convite e espero que todos vocês aproveitem. E até o próximo episódio do nosso evento. Cláudio, o encerramento é teu. Rui, primeiro eu tenho que parabenizar a Badaró de Luca por essa iniciativa. Essa não, todas as iniciativas. Você, assim como eu, temos uma missão, né? Quem é professor nunca vai deixar de focar no aluno. E o empresário é aluno, aquele menino nos bancos da faculdade ou nas bancas do pós-graduação da faculdade, eles são sempre nossos alunos. Então, é parte da nossa missão transmitir o nosso conhecimento. É uma alegria poder fazer parte desse seu projeto. É uma alegria poder, de alguma forma, ainda que mínima, contribuir para isso tudo que você quer proporcionar a todos que estão nos assistindo agora. Parabéns. Um grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. Tchau.